galerinha do meu Brasil Varonil, estamos iniciando mais um programa, esse programa que está em grande ascensão. Graças a Deus, essa semana batemos quantos, Marquinhos? 300 inscritos aí, gratidão a todos vocês aí, um ótimo dia pra nós aí. 300 inscritos, 300 pessoas que estão gostando do nosso trabalho, gratidão eterna, e pelas mais 300 e 300 e 300 e 300 que vão se inscrever também, porque o nosso programa é o... Bora que Bora Cast. A gente é um bebê ainda. Estamos iniciando. aqui aprendendo a engatear. Mas graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, estamos indo pelo caminho certo, estamos ganhando notoriedade aí na imprensa local e estamos aí ganhando também um espacinho no seu coração, que é o mais importante. Se não fosse por você estar assistindo esse programa agora, nada disso aqui estaria valendo a pena. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E galera, o nosso assunto de hoje é de interesse público, então presta muita atenção no programa de hoje, que às vezes as dúvidas que vão ser geradas aqui no nosso programa vai ser uma dúvida para você também. Hoje estaremos falando do assunto Previdência Social e estaremos falando também do assunto trabalhista. Vamos ter uma conversa muito gostosa, mas antes de tudo isso acontecer, nós não poderíamos deixar de chamar os nossos anunciantes. É com você, produção. Vistoria Brasil Osasco. Oferecemos os serviços: vistoria cautelar, uma análise de toda a parte estrutural, buscando, se possíveis, colisões e danos na estrutura do veículo. Neste serviço também é analisado gravações de motor, chassis, câmbio, etiquetas e gravações de vidros. Também oferecemos o serviço de laudo de transferência, onde se é observado o funcionamento de buzina, faróis, piscas, desgaste de pneus, entre outros. Vistoria Brasil Osasco. Vistoria Brasil Osasco. Galera, essa loja aí em especial é de um grande amigo meu que serviu aqui, ó, nos Boinas Pretas, no 4º Batalhão de Infantaria Blindado, Soldado Freitas. Pode procurar lá, Jefferson Freitas. Ele vai te dar toda a atenção que você merece. Se você tem alguma dúvida na procedência do seu carro, você pode ter certeza que se tiver alguma coisa, a Vistoria Brasil Osasco, ela vai encontrar. Então, Vistoria Brasil Osasco, ali no GC tem todas as informações e o número de telefone para você entrar em contato e marcar a sua visita. Agora, momento sem muitas delongas. Fábio Cavalcante, sem muitas delongas, nós vamos anunciar o nosso entrevistado de hoje. O cara tem bagagem, hein, cara? Toma muito cuidado aí com o que a gente vai perguntar, que o cara tem bagagem, hein, velho? O nosso entrevistado de hoje é especialista na área trabalhista e na área previdenciária. Então, anuncia o cabra aí! Opa! Posso falar? Hoje estamos aqui com... Hoje não. Marquinhos, anuncia você, Marquinhos. Quem que tá aqui com a gente? Doutor Félix! Aê! Caveira! Bom dia! Uma saudação especial para esses 300. Você sabe que 300 deram um trabalho pro Império Persa. Olha, é verdade, hein, cara? Eram caveiras, 300 seguraram todo um império, viu? Verdade. E é basicamente isso, nós somos 300 contra 30 mil por aí. 30 milhões, né, 30 de milhões. Outros canais, mas olha, agradecer a cada dia pela vida de cada um ali que tá acreditando no nosso trabalho, que de 300 vai para 300 mil, 300 milhões, o céu é o limite, meu irmão, o céu é o limite. O importante na vida civil ou militar, gente que
vem do meio militar, é saber que quem está na trincheira ao seu lado é o que importa. É isso quem aí. derrama lágrimas, é quem derrama suor, é quem derrama sangue ao seu lado na trincheira. Verdade. É isso aí. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao nosso humilde cantinho. A gente fala aqui que é o nosso cantinho da felicidade. A gente tá em Nárnia, cara. Então aqui nós vamos trocar uma ideia saudável, uma conversa de amigos. E de antemão, gostaria de saber quem é o advogado Félix, aonde ele nasceu, onde ele cresceu, quem foram os pais do advogado Félix, para ele chegar aqui até hoje. Bom, o Félix é sobrenome aqui da família, né? E como cearense sempre coloca um nome diferente nas suas crias, o meu nome, prenome é Enismo Peixoto Félix. Mas um sargento, na época do quartel, falou que eu não poderia ter o meu nome de guerra de Enismo, que ele nunca ia conseguir pronunciar. O que significa enismo, Félix? É metade do nome da minha mãe com metade do nome do meu pai. Minha mãe chama Enides e meu pai chama Onésimo. E aí, essa sopa de letrinhas... Eu tenho outros 4 irmãos, ninguém tem nome de santo. Meu pai inventou nome pra todo mundo, né? Nessa época podia, né? Não, mas o nome de diferente acabou fazendo parte da minha personalidade, né? Então eu tava na chamada da escola, da faculdade, aí começava Eva, Enio, aí quando o professor dava um break, né? Pra respirar, pra poder falar, eu sabia que era eu. Né? Porque, e ele, no começo, eles tinham uma pachorra de falar, é isso aqui mesmo? Datilografaram errado? Não, professor, tá certo. Então, sou de uma família que veio do Ceará, em 1970, meu pai veio na frente, em 69, e depois mandou buscar o resto da tropa, né? E aqui foi aquela luta, meu pai motorista de ônibus, minha mãe manicure, e eu sou a primeira pessoa da família que chegou a fazer faculdade, né? E os outros irmãos tiveram a sua carreira de comércio e tudo, né? Mas, graças a Deus, Deus me honrou com essa oportunidade de poder fazer a faculdade, que só melhorou a minha vida, tá? E hoje eu estou num período que, além de gostar da minha profissão, eu estou gostando de levar informação para os outros. Porque, no meu entender, quem detém informação detém poder, tá? O poder da informação é um 5º poder hoje. Então, nós temos que falar dos direitos sociais, porque as pessoas não sabem, isso não se aprende na escola, isso não se aprende na rua, né? Então, as pessoas, por falta de informação, deixam de defender direitos, e às vezes são direitos muito caros, né, que foram conquistados, e as pessoas não têm acesso à informação. Então, assim, a ideia de vir hoje aqui, ter essa oportunidade, primeiro que eu quero também fazer parte desse cantinho, né? Olha, Esse cantinho também eu quero chamar de meu, né? Poder trazer para as pessoas informações, assim, do dia a dia, de quem milita numa agência do INSS, por exemplo, né? Que hoje em dia você não consegue nem acesso lá. Eles te dão uma senha, entra lá na internet e resolve o teu problema, faz o requerimento. Nós perdemos a relação de pessoa com pessoa, tá? Tá cada vez mais assim, né? Infelizmente veio a pandemia que acelerou isso daí, mas isso aí já era um processo que vinha acontecendo. Os meios eletrônicos, a digitalização dos processos, meio que robotizaram as tomadas de decisões das agências, né? Então, existe um robô hoje do INSS analisando processos. Antigamente, a gente tinha acesso a um servidor, ia lá, falava, olha, pega a pasta do caso tal. Ele vinha, olha, isso aqui eu já juntei tal documento tal. Ele falava, não, pode deixar que faz um requerimentozinho que eu vou anexar isso e mandar pra frente. Hoje a gente não tem essa oportunidade de falar com um ser humano. Pô, a gente perdeu a humanidade, tá? Isso na minha experiência de direito social foi muito ruim. Legal que eu não preciso ir mais no fórum todos os dias, eu faço as coisas pela internet, não preciso ir no INSS todos os dias. Antigamente a gente pegava fila 4 horas da manhã. Sim. Tá, pra conseguir entrar. Hoje é hora marcada, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Quando você consegue marcar uma hora para isso, tá? Basicamente, os procedimentos estão acontecendo eletronicamente. Só que o que acontece? A população mais pobre, os velhinhos, bota eles para achar uma senha no acesso.gov. Não vai conseguir. É muito difícil. Então, assim, é muito legal
você disponibilizar um acesso eletrônico, mas você não pode abrir mão de ter o acesso físico, acesso pessoal. Ó, viu, meu pai tem 94 anos. Ele tem condição de baixar um extrato da aposentadoria dele para comprovar a renda, para alguma coisa que ele queira fazer? Não tem. Antigamente ele ia lá na agência do INSS, chegava cedo, pegava uma filinha, hoje não tem. Como é que você vai negar, restringir um acesso só pelo meio eletrônico de uma população que não tem acesso à internet? Hoje metade da população do Brasil não tem acesso à internet. Doutor, na sua opinião, o que levou pelo histórico do INSS, essa antipatia de muitos, não são todos, tem gente lá que te trata muito bem, mas a sua grande maioria, a reclamação dos usuários do INSS é a antipatia dos funcionários para com os usuários. O que levou isso, na sua opinião? É estrutural isso, tá? Antes de hoje em dia acontece, as pessoas prestavam concurso porque queria uma segurança, não porque queria um trabalho, né? Então esse concurso deveria ter também uma parte do certame para falar, esse cara tem vocação para ser servidor público, porque servir ao público é uma coisa que você tem que ter dom. Se você não tiver dom, tudo deveria ser como um trabalho comum. Sim. Não só por você ser um servidor público que você está lá e pronto, acabou. Você não precisa mais se preocupar. Tem uma estabilidade, ok, mas eu acho que tudo tem um limite também. Tem. Deveria ter, pelo menos. Os meios de demissão de um funcionário público eram muito engessados, né? Então o cara chegava lá mesmo que não tivesse competência, se ele já tivesse cumprido aquele prazo para pegar a estabilidade, o cara não era mais cobrado, tá? De uns anos para cá isso tem sido flexibilizado? Tem. Tá tendo muito mais demissão de funcionários públicos, demissão a bem do serviço público do que há algum tempo atrás. E por outro lado, muita gente também tá querendo sair do serviço público por desilusão, tá? Mas é que nem a gente aprende no quartel, né? Não pedir para você estar aqui, você foi voluntário para cá. Verdade. Se não tá satisfeito, dá lugar para outro. Deveria ser assim, né? Sim. Então eu acho que não é um só problema derrubou o avião, não, é uma série de problemas. Mau atendimento nas agências pelos servidores é uma série de problemas, tá? É estrutural, é a soma de um problema, mais um problema, mais um problema. E aí você chega a ápice desse problema, a pontinha do iceberg, é o cara que te dá a senha lá no INSS. O cara tá mal-humorado, não tem vontade nenhuma de explicar as coisas, porque a organização do INSS tem uma parte que fala assim, olha, é dever do funcionário público dar todas as explicações para o segurado resolver o seu problema e para ser concedido o melhor benefício que ele tenha direito, tá? Eles fazem isso? Não fazem, tá? E infelizmente, como cidadão, eu lamento, né, que eles sejam tratados desse jeito. Mas como advogado que tem um escritório, todo não que o INSS dá a um segurado, ele vai me procurar, né? Procurar o sistema de advocacia. Não sou só eu, né? São milhares de advogados tão competentes, ou mais competentes do que eu, com certeza, porque a gente nunca pode se julgar o melhor. Eu só quero andar junto com os melhores, né? Mas não quero ser o melhor. Eu andando junto com os melhores, eu já estou satisfeito. Doutor, fazendo um balanço agora dos seus atendimentos no seu escritório, quais são a maior parte de casos que o senhor pega, assim, no que a população tem pecado mais em falta de informação que vai procurar o senhor? Qual que é os maiores casos, assim? Benefícios por incapacidade. Esse, eu acho que eu vejo o maior problema, tá? São os benefícios por incapacidade. Por quê? O que é benefício por incapacidade? A pessoa que não consegue trabalhar. Tá? Ele não consegue trabalhar, tem chamado auxílio-doença, né? Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente, que é uma das variáveis do benefício por incapacidade. Tá? Lembrando que benefício por incapacidade, ele tem um negócio sério que a pessoa tem que ter qualidade de segurado, tem que estar em dia com o INSS, tem que ter cumprido a carência mínima do benefício. Então, assim, todas essas informações, antes da pessoa ter a ideia de ir ao INSS,
a pessoa tem que ter acesso, né? O ideal seria, como era antigamente, olha, como é que eu faço para dar entrada no meu auxílio doença? Antigamente acontecia isso, olha, marca aqui, marca colar, hoje não tem. Uma informação que já é relevante para o público nesse momento. Eu vou dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe teve câncer, o senhor conhece a história da minha mãe. E nós fomos procurar o INSS para um possível auxílio doença, né? Porque câncer dá direito, né? Aí a minha mãe não teve o benefício requerido porque ela não pagou o mínimo de INSS. Eu gostaria que o senhor explicasse certinho para os nossos telespectadores essa questão, porque eu acho que é uma questão que a galera peca nisso aí. Todo mundo acha que tem direito aos benefícios do INSS, mas não é bem por aí, né? Tá. Esse que você falou, olha, não pagou o mínimo, na realidade chama-se carência do benefício. Cada tipo de benefício tem um tipo de carência. Então, no caso do benefício por incapacidade, a pessoa tem que ter, no mínimo, 12 contribuições para poder pedir isso. Ah, recolhi um carnezinho 6 vezes, 6 meses seguidos. Cumpriu a carência? Não, a carência do benefício é 12, tá? Então, assim, essa é uma informação relevante. Você tem que estar em dia com o INSS, ou pelo menos da última contribuição, depois que você fez as 12 contribuições, você conta, não deixa vencer a 13º mês sem contribuir. Porque você está fora do sistema. Aí você tem que se refiliar ao sistema e readquirir essa carência. Então, no auxílio-doença, hoje, depois que você perdeu a qualidade de segurado, você tem que contribuir por mais 6 meses, tá? Para poder pedir de novo. Só que tem um problema. Você vai pedir de novo e vai lá para a perícia. Na perícia o cara fala assim, modo de dizer, o cara fala. Lá o perito, numa telinha, ele tem que responder assim: quando que começou essa incapacidade? Ah, essa incapacidade começou em 2013. Se em 2013 ela não estava em dia com o INSS, é uma pré-existência. É como o plano do hospital, né? Ele não cobre se você já chegar lá com doente, né? Para tratar, né? Olha, descobri que eu tô com essa doença terrível e vou fazer um plano de saúde. Ele não vai tratar disso daí porque tá fora da cobertura, tá? É a mesma coisa quando descobre que a esposa tá grávida. Ah, vou fazer um plano de saúde. Não vai ter cobertura do parto, salvo se for uma emergência, né? Teve uma intercorrência qualquer, tem que operar. Vou usar um exemplo que caiu no escritório outro dia. Contratação do plano de seguro aconteceu. Ela já estava grávida, sabia que não ia cobrir o parto, só que ela teve crise de apendicite. Crise de apendicite em grávida normalmente gera antecipação do parto, né? Então o plano negou, aí o cliente procurou o escritório e a gente entrou com um mandado de segurança para cobrir toda a cirurgia e internação, porque foi um evento de emergência, não foi planejado. Então. Tá? Então, assim, ou seja, aí já é um outro caso, entra em um outro, né? Exatamente. E o INSS nada mais é do que uma gestora de seguros, né? INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Ele tem características securitárias. É um seguro que você paga. Tá? Então, essa falta de contribuição mínima e a qualidade de segurado são um dos fundamentos para negar ou deferir um benefício por incapacidade. Tá aí um corte. Desculpa. Pode falar. Eu ia falar o seguinte: hoje, até aproveitando essa deixa da questão do INSS e da contribuição, eu percebo que hoje, assim, aumentou muito o número de trabalhadores, por exemplo, por aplicativo, né? Entregadores de iFood, Uber, né? O pessoal que trabalha no 99, enfim. Várias classes de trabalhadores hoje que não são CLT, né? PJ também tem bastante aí em lugares que o pessoal trabalha PJ, então que não são CLT, né? Ou seja, não faz uma contribuição direta ao INSS, a não ser que ela faça por fora, né? Que ela pague por fora, faça um carnezinho lá do INSS. Aí hoje uma pessoa que, por exemplo, trabalhava como CLT, passou a trabalhar em aplicativos, passou a fazer isso, não paga o seu INSS, ela precisa hoje voltar a pagar. O que o senhor recomendaria? A pessoa volta a pagar um carnê, ela faz um plano do INSS até para ela poder ter esses benefícios? Como que
Olha, eu sempre digo para os clientes, o INSS soluciona a vida das pessoas? Não, tá? Mas não ter o INSS é muito pior, tá? Ainda é um bom investimento ter o INSS, porque se você é motorista do aplicativo, entregador, qualquer atividade que você faça por conta, você pode fazer a sua contribuição, você vai manter esse seguro. Né? O cara tá andando de moto, fazendo entrega, fazendo os corre dele. Caiu da moto, machucou. Vai ter cobertura do INSS se ele não tiver em dia? Não vai ter. No máximo um DPVAT da vida. Um DPVAT, ou se a coisa for muito grave, um LOAS, mas o LOAS, que é um benefício assistencial que não exige contribuição, ele exige que a pessoa tenha uma restrição ao trabalho por mais de 2 anos. Então Tem uma restrição também de financeira também. Sim, a análise psicossocial da família. Então envolve a questão de renda per capita. Isso. Então o cara tá tocando a moto dele, a mulher dele é enfermeira lá no hospital municipal, ela tem um salário lá de 3 mil que não dá para sustentar a família, ele tem que fazer os corres dele aqui, ele caiu, vai pedir, não tem mais INSS, faz 4 anos que ele perdeu a qualidade segurada. Aí o pessoal fala, tenta um LOAS, depois eu vou explicar melhor o que é o LOAS. Ele vai lá, tá machucado, tá quebrado, tá todo... E aí não pode receber o LOAS, porque a renda da casa dele é composta de tudo que a mulher dele ganha, né, os 3 mil reais, dividido pelo número de pessoas. Aí o resultado dessa conta vai dar maior do que 1/4 de salário mínimo, que é o que a lei do LOAS prevê. Olha, a renda per capita da casa não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo. O salário está 1.320. Como é que você vai falar que 4 pessoas vão sobreviver? Não vai. Eu sei disso porque a minha mãe recebia o LOAS. Minha mãe recebia LOAS porque minha mãe a vida inteira ela nunca contribuiu, né? Minha mãe, o tempo que ela foi casada com meu pai não permitia que ela trabalhasse. Meu pai ganhava bem, né? Então realmente não era necessário que ela trabalhasse tudo. Mas com o tempo eles se separaram, né? Meu pai foi embora. E a minha mãe passou uma vida inteira sem trabalhar. Ela trabalhava em casa, mas nunca trabalhou CLT, então ela nunca... Aí quando ela completou 65, deu entrada no LOAS. Quando ela completou, realmente, não tinha nenhum tempo de contribuição, precisou entrar no LOAS. Ela conseguiu o LOAS e tudo mais. E ela perdeu o LOAS por uma questão assim muito... Nós julgamos absurda, né? Fala pra mim o que foi. O LOAS aconteceu do seguinte, a minha irmã morava no mesmo endereço que ela, mas eram casas diferentes. A minha irmã morava na casa da frente, minha mãe morava na casa do fundo. E o que aconteceu? A minha irmã tinha um salário na época, acho que de R$ 1.600. Um salário que não era alto. Tudo bem, o salário mínimo nessa época também era menos de R$ 1.000, mas ainda assim... O que aconteceu? O LOAS entendeu que ela só comparou o endereço, não comparou as casas, né? Tipo, você mora na casa 1, você mora na casa 2. É o robô do INSS comparando. Pois é. O que aconteceu? Foi lá e cortou o benefício da minha mãe. Cortou o benefício e ainda disse que a minha mãe recebeu indevidamente durante um tempo. Ainda deram uma continha pra ela pagar, né? Ainda tem uma continha lá que ela... Salgado. Ela deve uns 35 mil aí, mais ou menos. É porque eles podem cobrar os últimos 5 anos, né? Então. Aí tá lá. Mas é incobrável, né? Porque ela não tem patrimônio. Sim. Tá? Mas justamente. o CPF dela vai ficar com essa restrição, né? Ela tem uma dívida. Se essa dívida foi escrita na dívida vai pra dívida União, ativa, né? Vai pra dívida ativa. Aí vai dar problema, né? Se ela... Não é o caso... que ela não vai fazer um financiamento, né? Sim, não. Mas sabe o que fere mais? É porque o velhinho que gosta do nome dele, ele não aceita tá devendo, né? Não aceita. Tá? Então o que acontece? Lembra aquela parte do robozinho do INSS? Bateu lá um endereço. Lá, provavelmente, na minha casa não tem. São 2 casas e não tem estruturalmente na documentação casa 1, casa 2. É endereço tal, rua tal. Tá? Qualquer cadastro que sua irmã ia fazer para PIS, para FGTS, no emprego novo dela, vai para a base de dados do governo. Aí o robozinho sai cruzando dados. Então, rua tal tem um algoritmo, né? Os algoritmos, os terríveis algoritmos. Sim. Na rua tal tem um benefício LOAS e também tem renda. Tem alguém com uma Quem renda. É essa renda? Não, esse CPF aqui é da senhorita tal. Olha, é filha. Tá? E aí cruzou
tá? Mas tem defesa para isso. Então, nós fomos ao INSS, nós não, né? Eu digo nós, assim, da parte da minha mãe. A minha mãe e a minha irmã, que no caso era quem tinha renda, foram ao INSS, aí entra o caso da tratativa mal do INSS. Elas foram até uma agência do INSS para explicar o ocorrido, falar, olha, não é isso, né? Ela mora numa casa, eu moro em outra e tal. Apesar de não tinha nada provando isso, porque afinal era mãe e filha, tudo, né? Apesar de serem casas diferentes, mas não tinha necessariamente nada assim que... Não, eu moro em casa diferente e tal, não sei o quê. Não, mas você mora com a sua mãe ali, não mora? Não, mora no mesmo quintal. Não, então tudo bem. Então, ó, sua mãe cuidou de você a vida inteira, agora é sua vez. Foi essa a resposta do prestador de serviço. Não é a resposta adequada. Ele poderia ter orientado como proceder para fazer os recursos, que tem recurso para isso. Tem recurso dentro da esfera administrativa e tem recurso judicial para contestar isso, né? Uma questão do LOAS, vamos explicar o que é o LOAS. O LOAS não é nome de benefício, é só um apelidinho que deram. Lei Orgânica da Assistência Social. Tá? O nome técnico do benefício é benefício de prestação continuada. Esse benefício que o pessoal no dia a dia começou a chamar de LOAS, né? Então, feito isso, o que fala a lei do LOAS? Fala que esse benefício vai ser devido em duas situações: para o maior de 65 anos, tá? Ou para o que esteja inapto para o trabalho. A pessoa que não consegue trabalhar tem que ter uma fonte de sobrevivência, né? Essa é uma parte do benefício. Aí, vírgula, tá? Desde que sua família não tenha condições materiais de oferecer a assistência, tá? Então, é nisso que eles se pegam, né? Aí, a filha tem renda. Agora, tua mãe é casada? Não mais. Naquela época? Não mais. Mas naquela época? Ela era casada, mas não no papel, né? Tá, tinha filho, tudo? Tem. Então, o que acontece? Na hora da defesa, era pra ter falado, olha, a minha irmã é um grupo familiar diferente do da minha mãe. Eles podem estar até no mesmo quintal, mas com esse salário que ela tem, minha irmã tem que cuidar dos filhos dela, não vai sobrar para cuidar da minha mãe. Mas a linha de defesa é isso, né? Depois fazer prova disso é com perícia, com assistente social na casa da pessoa. Hoje elas já não moram mais no mesmo endereço, né? A minha mãe já não mora ali, minha irmã também já não mora mais no mesmo endereço. E tua mãe tá morando aonde agora? A minha mãe mora praticamente na mesma rua hoje. Mas ela mora com quem? Hoje a minha irmã, ela mora com o meu irmão, que é motorista de aplicativo. Tá. E a tua mãe? Desculpa, eu não peguei. A minha mãe. A minha mãe mora com o meu irmão, que é motorista de aplicativo. Não tem uma renda... Tá. Então, nada impede de dar entrada de novo, tá? Pra pedir o LOAS. Vai ser estudado caso... há quanto tempo que eles cortaram o benefício? Deve ter uns 2, 3 anos. Ótimo, ainda dá pra entrar na justiça. Tá? Dá pra contestar isso na justiça. Inclusive, essa contestação pode ser feita nos juizados especiais federais, aqui em Osasco tem. E em primeira instância não precisa de advogado para fazer o processo. A pessoa tem o direito de procurar o juizado especial federal para contestar. Ele vai contestar duas coisas, né? Primeiro, que foi indevida a cessação. E segundo, já aproveita para contestar que ela não deve 35 mil para a União, né? Então, contesta. O processo na justiça é demorado, é chato. Mas é o que a gente tem para fazer. É o caminho da legalidade, né? Pode dar certo, pode dar errado, vai depender da perícia. Se a perícia for lá na... Isso seria através de um fórum, por exemplo, né? É o Juizado Especial Federal, fórum. O pessoal colocou um apelidinho disso de pequenas causas. Eu detesto esse nome, pequenas causas. Porque a causa da tua mãe é a maior causa do mundo para vocês. Ela não é a pequena causa. Sim, então, eu acho pejorativo chamar o Juizado Especial Federal ou estadual de pequenas causas. Porque a causa do meu cliente, para mim, é a maior que tem. Para ele né? Para ele é uma causa também, grande, né? Para você também. Pra mim doutor, também. Agora entrando um pouquinho no assunto trabalhista, com relação a essas mudanças que teve nos últimos anos aí, teve várias mudanças, teve uma reforma, né? Reforma trabalhista. E o que na opinião do senhor, e também o que o senhor vive lá no escritório do senhor, o que mudou
quais eram os processos mais viciados que tinham antes da reforma e o que deixou da galera colocar, vamos colocar no termo pejorativo, colocar no pau a empresa, o que a galera mais processava as empresas que depois da reforma parou e o que está acontecendo mais hoje? Então, acontece o seguinte, nós estamos agora em julho, completaremos 6 anos da reforma trabalhista, tá? A minha experiência no escritório é que o movimento trabalhista, de ações trabalhistas, caiu muito para mim. Eu quase não estou pegando ação trabalhista, porque o que está aparecendo, eu não consigo sustentar o processo por diversas razões processuais. Eu vou explicar quais as razões processuais. Problema da gratuidade da justiça. Tá? Essa reforma, que é a Lei 13.467 de 2017, ela trouxe um aspecto lá do direito civil. Quando alguém bate no seu carro, você fala, vou te processar que você vai pagar até o meu advogado. Você já viu o pessoal falando isso? Sim, paga as custas, né? Tecnicamente chama sucumbência e custas processuais. Então, essa reforma trouxe essa blindagem. Tá? Hoje, antigamente não tinha risco de entrar com o processo. O máximo que eu ia lá, tomava não, fazia acordo de R$2.000, o que também não está certo. Se você não tinha legitimidade para fazer os pedidos, não deve entrar. Tá? O pessoal entrava. Nossa. Antigamente você ia lá na Rio Branco, lá em São Paulo, tinha aqueles prédios lá, tinha 200 escritórios lá de advocacia, que chegava lá, entrava com qualquer tipo de processo. A petição já estava pronta, só trocava o CPF do reclamante e mandava pau. Pô, mas esse processo aqui tem... vou lá, faço um acordinho, né? De 3 pau, pego 30%, coloco eu faço isso com 100 processos, vou vivendo. Era ruim, era péssimo para a justiça, um processo desse jeito. Tá? A reforma veio acabar com essa aventura jurídica? Veio. Esse é um aspecto positivo. Tá? Mas ela também restringiu aquele que tinha o direito a ser pleiteado na justiça. O cara fica com medo. Pô, vou entrar na justiça e vou perder, ainda tem que pagar as custas do processo. A sucumbência. Sucumbência, normalmente, o juiz arbitra de 10% a 20% daquilo que você está pedindo. Estou pedindo assim 10 mil de hora extra. Não provei hora extra, você além de não ganhar os 10 mil, você vai saindo de lá devendo 2 mil. Tá? Devendo as custas processuais. Outra coisa, perícia. A perícia é pago, né? A justiça arcava com esse custo quando era o empregado que perdia. Agora não. O empregado falou, eu tô com uma doença aqui da coluna e foi o trabalho nessa empresa. Fui pegar um saco de cimento aqui e me estourou a coluna. Vai para a perícia. Aí o perito fala, não, isso aí é da idade mesmo, não foi por causa do trabalho. Honorários periciais, 3 mil. Paga aí 3 mil pro perito. Além de não ganhar a causa, ainda sai devendo. Tá? Graças a Deus, o STF flexibilizou isso daí, tá? Em 2021, eles bateram o martelo que aquele detentor da justiça gratuita vai ficar isento disso daí, tá? Mas isso foi 21. A lei é de 2017. Então nós passamos 17, 18, 19, 20. Isso acabou com os aventureiros da internet, da justiça trabalhista. Graças a Deus acabou, tá? Mas, por outro lado, também acabou botando medo naquela pessoa que tinha o direito. Eu falei assim, não vou entrar porque eu já não tenho nada. E vou sair de lá devendo? Aí isso foi uma blindagem? Foi para trazer essa insegurança jurídica? Até acho que foi. Mas tinha outros caminhos para se fazer essa nota de corte. Tá? Como uma unha que está encravada, você vai lá, então vamos amputar o dedo. Sim, tá? Verdade. Não tem... vamos tratar dessa unha, vamos fazer aquele procedimento para não ter que amputar o dedo, a mão. E na minha modesta opinião, foi o que aconteceu. Tinha um problema a ser resolvido, as aventuras jurídicas, eu acho que tinha que resolver. Porque não era ético, o pessoal fazia. A área jurídica, para mim, eu sou entusiasta da área jurídica, porque sempre gostei, né? Eu quis fazer direito. Se eu não tivesse estudado tecnologia, que também foi a minha primeira paixão, era o que eu sempre gostei também da escola, eu com certeza teria ido pro lado do direito. Mas ainda dá tempo, meu irmão. Bora que bora! Dá tempo, dá.
Mas é assim, eu sou um entusiasta dessa área porque eu gosto, é uma coisa que eu sou muito curioso, eu leio muito sobre isso, então eu acabo me inteirando. E também trabalhei nos 2 maiores escritórios de advocacia do país, a Pinheiro Neto e a Tosini Freire. Ainda na época do centro, né? Porque depois ele foi para Pinheiros, né? Você pegou a época do centro, né? Peguei. Perto do Círculo Italiano, né? Isso, peguei lá a Tosini Freire também, que tinha ali no centro, tinha também ali próximo do Ibirapuera. Então eu trabalhei nessas 2 empresas. Eu não era funcionário delas, eu era um prestador de serviço, porque eu trabalhava na área de tecnologia. Mas assim... Você acabava vivendo aquele ambiente, Eu né? acabava vivendo o ambiente e eu gostava muito, gostei muito, eu já gostava da área jurídica e gostei muito disso, né? Então, como eu falei, eu sou um entusiasta nisso, então eu sempre leio, gosto bastante disso. E hoje eu vejo, né, e com isso também eu aprendi a ver algumas coisas, principalmente na área trabalhista, que eu via muito, né? Eu sempre fui muito defensor, né? Falando, não, tal, porque eu via muita empresa que aprontava com o funcionário realmente, não pagava direito, não fazia as coisas e tal. Só que chegou uma hora que eu vi um outro lado. Eu vi exatamente isso que o senhor falou, que esses escritórios que entravam com qualquer tipo de petição, entrava lá com um pedido lá de isso, daquilo, que estava tudo pronto. Muitas vezes a empresa nem estava errada, era o funcionário que realmente era folgado, que tinha, né, alguma coisa assim. E muitas empresas, eu vi acontecer isso e chegar num momento que o próprio advogado da empresa chegava e falava para a empresa: faz um acordo. Melhor coisa para você, faz um acordo e deixa para lá. Mesmo sem a empresa necessariamente estar devendo, né? Então, isso eu vi também. Então, eu acabei enxergando os 2 lados, Sim. né? O lado do funcionário tem muitos, mas também tem um lado da empresa nesses casos. Né? Eu tenho essa sua vivência porque eu advogo para os 2 lados. Uhum. Eu advogo para o trabalhador e advogo para a empresa. Então, uma hora eu estou desse lado da mesa do GCED, no outra ação eu estou desse lado. Então, eu vi as coisas erradas acontecerem, E né? tem muita coisa que às vezes não tem jeito, né? Não tem escapatória, né, doutor? Que às vezes chega num momento que fala assim: eu sei que eu tô certo, mas eu não tenho como provar. Exatamente. O que acontece? Por exemplo, vamos falar assim, olha, um dano moral. Tá, o cara chegou, fui humilhado, né? Aquela história toda, fui assediado. Falei, onde isso aconteceu? Na sala dele. Ó, não vai gerar dano moral se você não provar que isso ia falar. Eu tenho uma gravação. A gravação é lícita? É ilícita? Então, assim, tem processo que se eu não tiver, mesmo eu acredito sempre no meu cliente, mas se eu não tiver a prova, eu nem resolvo patrocinar. Vou lá para tomar um não do juiz. Já sabe o resultado. Então, assim, e normalmente, nas causas trabalhistas, a gente trabalha pelo êxito, né? Se der certo, eu vou receber alguma coisa. Se não der, eu patrocinei a causa da melhor maneira possível, mas eu não vou ter remuneração. Sim. Só o muito obrigado do cliente quando ele se conforma de perder, né? Porque normalmente o cliente não se conforma de perder. Geralmente não. O insucesso fere, né? A minha irmã... A esperança, perder uma esperança magoa muito, né? A minha irmã teve um problema assim, doutor. Minha irmã foi mandada embora grávida. Isso há 26 anos atrás. Ela trabalhava numa empresa e foi mandada embora grávida. Era uma causa completamente ganha, né? Não pode. Uhum. Ela perdeu a causa. Aí precisa ver o conteúdo probatório para te falar. Ela perdeu a causa porque a advogada dela não compareceu, não fez os devidos tratativos. Então ela perdeu por causa da advogada. Ela perdeu no processo, né? Ela perdeu no processo, não no direito material. Não no direito material. O que é o direito material? O direito material, no caso dela, é o seguinte, você tem que provar que estava grávida no dia da demissão. Acabou. Provou, você vai ter o reconhecimento do direito. Agora, o que é o direito processual? Você tem a obrigação processual de provar, né? Sim, no caso não foi o mérito ali do exatamente. processo. Se você perdeu no processo, com questões processuais, normalmente, se for no início, o juiz nem julga o mérito da questão. Porque se ele julgar o mérito da questão, é terrível. Porque se você tomou o não, e o não foi abrangido o mérito, não dá para entrar de novo. Sim. Quando o cara extingue o processo, sem julgamento do mérito, dá para você pleitear novamente, dependendo do motivo da extinção. Mas se você perdeu no mérito, tomou um não e transitou em julgado,
esquece, não vai dar. Aí não tem como. Tem até um tal de ação rescisória, tudo, mas é tão difícil isso acontecer. Você tem 2 anos para rescindir uma sentença, mas os requisitos para isso acontecer são tão assim fechados que eu, desde 95 que eu advogo, eu nunca fiz uma ação rescisória. Eu só estudei ela na teoria. Eu mesmo fazer uma ação rescisória eu nunca fiz. Mas existe como rescindir a sentença, né? Sim. Doutor, conversando um pouquinho com o senhor antes do programa, eu tenho percebido que o senhor tem se reinventado em questão de abordar outros assuntos que está fora da alçada de especialidade do senhor. Como, por exemplo, eu acho que é legal o senhor falar um pouquinho sobre o que está vindo aí em relação a esse trâmite que está acontecendo das fake news, tal, por parte do governo, e que está sendo votado lá. PL 2630. O que o senhor tem de novidades assim? Como que o senhor abrange esse assunto? É até bom a gente fazer esse corte para quem é produtor de conteúdo hoje na internet. Aonde que vai afetar ou não, por exemplo, aqui a nossa programação do Bora Aqui Bora Cast? Então, é o seguinte, essa semana foi retirado de pauta o projeto, né? Sim. Eles viram que ia tomar pau e falaram assim, é melhor tirar saída estratégica, Leão da Montanha pela direita, né? Foi mais ou menos isso daí. Melhor sair do que perder, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Esse marco regulatório tinha um monte de defeitos e também tinha coisas boas. Como todo projeto vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins, tá? O que vai acontecer? Não ter uma lei, eu acho que vai ser pior para a mídia. Porque não tendo uma lei específica, vai prevalecer as regras gerais. E as regras gerais, eles já existem, que é a responsabilidade civil. Tá? Isso já acontecia em 2017, com o Código de Clóvis Bevilacqua. Em 2002 veio o novo código. Está mantido isso. O Marco Civil também, né? Que é onde... o Marco Civil da Internet, vou falar agora na sequência. E lá está aquele que prejudicar o outro vai ter obrigação de indenizar, tá? Aliado a isso, além do Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor traz essa responsabilidade para o prestador de serviço. E a mídia é um prestador de serviço com autorização do Estado. Ela é uma concessionária. Então ela era uma prestadora de serviço, a gente consome produtos midiáticos, né? Nós somos consumidores. A gente acompanhando o Bora Que Bora, nós somos consumindo o conteúdo aqui produzido, tá? Então eles vão atrair a aplicação do Código Civil, que não é bom. Se você não tem, era melhor você ter a lei específica, porque a lei geral, ela não abrange assim especificamente casa a casa, né? Quem vai estudar casa a casa é o intérprete daquela legislação. Vai ser um juiz, vai ser um promotor, vai ser um advogado, né? E o que vai acontecer? A aplicação do Código Civil e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e está para ser julgado, foi liberado na data de ontem, uma ação de descumprimento constitucional atacando o artigo 19. O que falava o artigo 19 do Marco Civil da Internet? Ela fala o seguinte, olha, as empresas de mídia elas só serão responsabilizadas se recusarem a cumprir uma decisão judicial. Tá? Então, com esse marco, para poder acontecer alguma coisa, você tinha que entrar na justiça primeiro. Olha, fala para eles tirarem esse conteúdo aqui do ar. Tá? Se isso for derrubado, como eu acho que vai, porque isso fere princípio de direito civil e princípio constitucional, vai ser pior para as empresas de mídia. Tá? Tanto os produtores de mídia como as estradas por onde os produtores navegam, né? O senhor me corrija se eu estiver errado, tá, doutor? Mas a minha percepção em cima desse PL, que foi muito debatido aí, né? Teve bastante coisa aí. E, de fato, eu acho que tem sim que existir algo em cima disso, até porque
Eles estão tentando seguir lá um modelo da Europa, uma né? coisa que eles fizeram. Então, a Europa está na nossa frente nessa questão. Nessa questão, sim. Só que na Europa, o que eles ganharam em cima disso? Eles ganharam porque eles têm uma definição correta e justa daquilo que está sendo transmitido. Aqui no Brasil, pelo que eu li referente ao projeto, aqui a gente tem um problema, porque ficou um pouco vago algumas questões de que a empresa se responsabilizaria. Por exemplo, vamos lá. Para quem é produtor de conteúdo hoje no YouTube, nós mesmos aqui afetaríamos esse problema. O que acontece? Pode acontecer de eu coloco o meu conteúdo dentro do YouTube e mais não sei quantos milhões de canais também colocam. O YouTube, ele é quase impossível, na verdade é impossível que ele consiga gerenciar todo o conteúdo que é postado na página dele imediatamente, né? Então é algo que nessa questão de a empresa ser responsabilizada por o que é postado ficou um pouco vago, porque o que vai acontecer quando a empresa passa a ser responsável por isso? Eles vão censurar tudo. Recentemente teve a questão, né, que eles responderam a uma ação na Justiça Federal falando que não tinha condição técnica de reverter decisões a curto prazo, tudo, né? Uhum. Porém, existe uma responsabilidade objetiva disso daí, né? Você não tem a condição técnica, mas você ganha dinheiro com isso. Não ganha? Sim, sim. Então, na minha opinião, não tem uma lei do que eu estou falando agora. Eu estou dando dentro de um contexto da legislação brasileira, né? Se a pessoa tá lucrando com uma atividade e essa atividade ele não tem como controlar, né? É um risco para a sociedade. Porque toda atividade econômica, o risco tem que ser suportado pelo gerente dessa atividade econômica. Então, sim. Por exemplo, você imagina assim numa fábrica, olha, ele está emitindo aqui esses gases são nocivos, está nascendo criancinha aí com deformação, tudo. E aí a defesa da empresa fala assim, olha, a atual tecnologia nossa não permite para a gente parar essa emissão desse gás. Eu não tenho tecnologia para isso. Só que as criancinhas estão nascendo lá sem cérebro. Eu concordo nesse sentido. No sentido de que realmente deve existir, mas talvez não dessa forma, não do caminho que eles estavam seguindo. Porque da forma que estavam seguindo, é a mesma coisa. Se eu falar para você que tudo, né, você é o dono do YouTube hoje. Tudo que postarem na sua página, você é o responsável. Vamos supor, Facebook. Você tem um Facebook lá. E você é responsável por todo mundo que te manda mensagem ali, todo mundo. E vamos supor que 1 milhão de pessoas te mandam mensagem por dia. Você não tem condições de ler aquele tanto de mensagem. Mas tá na tua página. Tá na tua página. O que você vai começar a fazer? Porque você é responsabilizado. Se tiver alguma mensagem ali que seja ilegal, você será responsabilizado porque tá na tua página. O que você vai fazer? Vai restringir aquele acesso e não deixar as pessoas assistirem qualquer coisa que possa ser duvidosa. Eu entendo. Mas ele também não vai ter que pensar numa tecnologia para ele captar essas situações perigosas? Eu acho que ele deveria investir dinheiro. Então, hoje ela já existe. O mesmo é o algoritmo. Eu ia falar, o mesmo algoritmo, esse mecanismo para direcionar conteúdos, deveria ter a mesma capacidade para restringir conteúdo. Não, ele restringe, ele só já que restringe. A velocidade disso acontecer, às vezes, é muito mais lenta do que a nossa necessidade, né? Sim. É que no direito hoje, né, doutor? O cara postou uma coisa indevida hoje de manhã, talvez esse algoritmo vai conseguir captar e censurar. Vamos falar censura em termos geral. Censurar isso aí, às vezes, depois de 2, 3 dias. Mas aí o estrago já está feito, né? Sim, sim. E é isso onde eu falo, né? O direito hoje ele precisa ser objetivo. E se a gente deixar margem para interpretação, é por isso que eu falo desse projeto. Aonde se nós deixarmos margem para interpretação, cada um interpreta de um jeito. É verdade. Por isso que eu falei no início do assunto que era melhor ter alguma coisa do que
a fazer as aplicações de normas gerais, né? Sim, Código sim. Civil, Código do Consumidor, Constituição. Aí o leque para interpretação é assim, ó, gigantão, Exato. tá? Na minha opinião, eu queria que passasse isso daí, porque ele pode ser revisto. Não é norma constitucional, que tem todo um regramento diferente para ser revisto. Não é uma PEC, né? Uma PL. Era. Então, é erro e acerto. Botar para ver, funcionar. tá? Toda proposta de lei, ela vai ser observada com o decorrer do tempo. Alguma lei publicada hoje, você vai analisar o resultado dela em curto prazo? Não. Não. Tá? Essas reformas trabalhistas, da Previdência, que foram colocadas, o resultado disso mesmo a gente vai ver a médio e longo prazo. A curto prazo não tem. Não tem como. Não tem porque o time da lei é outro, tá? Ele vai ter que produzir seus efeitos ano após ano, ano após ano, ano após ano. Tá? Doutor. Então, assim, vamos falar assim, o tempo de Deus é diferente, né? O tempo da lei também. Sim. Tá? A gente não pode... O tempo do homem ainda é diferente do tempo da lei e do tempo de Deus. E pegando só o ensejo aqui do senhor, o tempo da casa é curto, doutor. Bora que bora, o galera. tempo da casa... Olha, parece que a gente às tá vezes, de falar conversando... tanto aqui, eu vou prolongando aqui, eu evito de falar tanto justamente por aí. Parece que a gente tá conversando há 10 minutos, né, cara? Quando a gente costuma falar que aqui é o cantinho da felicidade, né? Tá quase com 1 hora já, né? Parece que a gente tá... Nossa, a minha mulher fala assim: nossa, você atende os seus clientes, você fica dando aula para eles, né? Os outros colegas que não fazem previdenciário falam: não tenho paciência de ficar explicando essas coisas. Mas é gostoso, isso é maravilhoso. Os melhores profissionais são esses. Vamos falar, por favor. Bora que bora! Doutor, é o seguinte, né, velho? Eu sou o cara que tem a veia cômica aqui, eu também sou o repórter gago que parece que tô com ovo na boca aqui. Mas essa grimalheira tá ficando boa, hein? Tá ficando. Tá ficando. Doutor, a pergunta é o seguinte, vamos. No seu trabalho como doutor, uma coisa que você falou assim, não, eu vou ter que advogar isso? Já teve isso já? Uma Claro. coisa bem cômica assim? Falei, não Não era possível. cômico, foi trágico. Trágico? Conta pra nós aí, por favor. O que aconteceu? O tio da minha mulher tinha umas casinhas de aluguel. Aí ele ligou lá no escritório: olha, tem o meu inquilino aqui, ele tá com um problema, eu posso mandar ele aí pra conversar com você? Eu não sabia qual que era o problema. Não, pode, tio, manda ele assim. Aí o cara entrou, aí, pelo sistema assim, ele tava de capacete, era motoqueiro, não desprezando qualquer motoqueiro, mas eu já fiquei com medo de abrir, né? Primeiro ele não falou: olha, eu vim pelo tio. Tirou o capacete. Ele lá pelo interfone falou assim: olha, o tio mandou vir aqui, né? Mas nem isso, né? Aí, pois não. Aí depois ele falou: entra aí. Aí subiu e tal. Toma um café que eu já vou te atender. Eu tava atendendo um outro cliente, acabei de atender, ele entrou. Aí eu falei: e aí, o tio falou que o senhor tá com um problema, o que tá acontecendo? Não, sabe o que é, doutor? Eu saí no Dia dos Pais lá do presídio, e fazia uns 6 meses, né? E eu não voltei. E eu queria resolver esse problema. Pera aí que a gente resolve já. A minha ideia... 190. Não, peraí. Eu tenho uns amigos que estão na Decap, tem uns amigos que estão na Rocan, que eles acabam saindo do quartel e indo trabalhar. A minha vontade é falar: brother, Segura aguenta um um pouquinho. pouquinho aqui que eu vou resolver o seu problema. Fechar a porta. O Decap, o menino tá aqui. Essa era a minha vontade. Não, mas é de eu não o lascar, fiz. velho. Aí a minha saída técnica é falar assim: campeão, olha, eu não sei nada de direito penal. A última vez que eu entrei na delegacia, a gente ainda tirava RG na delegacia. Eu não sou o cara mais apto pra ajudar o teu problema, mas é um grande problema que você tem, viu? É só voltar, né? Volta, Se apresenta, Se né? apresenta, Vai pô. cumprir um pouquinho a mais, Vai. né? Porque, né? É melhor ele se cada um. apresentar do que tomar um Do que corre, ficar né? foragido, né? Porque na rua a gente sabe que a rua não tem dono, né? Meu Deus do céu, cara. Doutor, como eu falei, doutor, já estamos em cima do nosso horário, nós cumprimos aqui, porque o nosso programa, além de ir para as redes sociais, vai para a programação da Rede Smart de comunicação, Não que tem é nenhuma aqui a perguntinha casa. que veio só pra Então, gente encerrar? cadê os nossos veio. 300 guerreiros? Não veio, tem não pergunta? veio. Mas Mas só gente, que assim- Mas eles podem deixar pra eu responder Sim, depois, não é um pode? assunto tão longo, é um assunto tão complexo
que o senhor já está mais do que convidado. A distância é ruim, mas nós podemos pegar essas perguntas que podem vir ao decorrer do tempo e o senhor entra online. Seria melhor uma live, porque daí Entendeu? o pessoal pergunta. O senhor entra online em programas futuros e é mais cômodo para todo mundo. Sim. Olha, que nem eu falei assim, eu queria participar do Cantinho também. Eu gostei do Cantinho. Né? Será Tô vendo muito lá, assim, bem-vindo, artista da sempre quebrada, bem-vindo. então é nós na quebrada, né? É, mas quebrada. Tá, então assim, a minha palavra... Vamos deixar as recomendações finais agora do Dr. Facts. A minha palavra, assim, para pessoa que está sem a qualidade de segurado, é tentar recuperar a qualidade de segurado. É ruim com o INSS, mas é muito pior sem o INSS. Então a condição é no mínimo 12 meses de... Depende para qual tipo de benefício. Se a gente Mas tá falando assim, de assim, benefício, pegando o benefício mais complexo, é 12 meses. 12 meses para se tratar daqueles benefícios não programáveis. Tá? O que é benefício não programável? Dá para programar que dia que você vai quebrar a perna? Não. Então, isso é benefício Até não dá. A programável. não ser que você arrume a confusão com pouca ideia aqui, ó. Dá pra Ele programar. quebra a sua... Olha, se cruzar Olha o tamanho do homem. Aí Até o cara dá. tá fazendo uma programação, né? Olha o tamanho. Então, benefício não programável são esses acidentes da vida. E os benefícios programáveis, o que são? Aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, que essa segunda está com os dias contados, ela vai deixar de existir. Vai aposentar só pela idade, tá? Essas regras de transição, quando todo mundo da nossa geração se aposentar, nas regras de transição, só vai restar aposentadoria por idade. Eu não Tá? E penso muito- em me aposentar, doutor, te juro. Eu Tenho quero morrer 38 trabalhando, anos. eu quero morrer trabalhando. Eu não penso em me Até porque minha aposentar. aposentadoria Eu é acho que salário mínimo. Eu acho que isso não é uma realidade Eu mais pra mim. confesso que eu também não tenho nenhuma expectativa de me aposentar. Eu tô com 36 anos hoje. Mas você vai ter que ter um plano B na tua vida. Sim. Tá? O ideal seria fazer uma Previdência privada? privada, será? Para quem tem Recurso, né? recurso e disponibilidade de longo prazo, sim. Porque é o seguinte, ó, você faz uma previdência privada mirando 30 anos para frente. Você Sim. está com 38? Então você tem que mirar o teu plano de investimento e você não vai ter que investir todo mês, porque é resgatável, título de longa data, né? Sim. Não dá para você resgatar Antes. em casos Capitalização, de acidente. né? Se você for fazer isso, você também tem que se fazer um seguro de invalidez e pagar também, porque a tua capitalização é a longo prazo, tá? Tem problema da capitalização particular. Só cuidado se for fazer um seguro de morte, aí a esposa não saber. porque- A capitalização particular, vou te explicar que tem um problema. Ela tem contribuição definida e benefício indefinido. Por que isso? Você faz o contrato lá com a determinada instituição Amanhã ou financeira. depois o banco quebra, Exatamente. aí lascou É. tudo. E ainda mais o que tem quebrado de banco nesses Não últimos é só quebrar o banco, anos, tá? cara. Isso aí é a sacanagem, que banco quando quebra é sacanagem. Tá? Sim. Até porque normalmente o governo ajuda o banco. Tem um fundo já pré-definido para isso. Qual o problema da capitalização privada, né? O plano de previdência privada? Chama-se contribuição definida e benefício indefinido. Porque você chega lá no agente financeiro e fala, você quer se aposentar quanto? Quando? O Gessé falando, né? Com 68, tá bom. Tudo bem, você vai pagar uma mensalidade tal, tá? Aí você vai perguntar pro cara, mas quanto que vai ser o valor do benefício? Ele faz uma projeção, mas projeção se falha. Sabe por quê? Cada capitalização ele vai para uma cestinha. A capitalização sua, a dele, vai lá. Aí essa cestinha vai crescendo, né? Daqui a pouco vira um carrinho. Aí o gestor desse fundo ele aplica esse dinheiro que está lá em sistemas financeiros, em outro tipo. Se isso vai acontecer, aí tem ele aplica lá na Bolsa de Nova York. Tem a quebra do Wall Street. Já aconteceu? Aconteceu lá em 29 e aconteceu em 2008, 2009. Quebrou todo mundo lá nos Estados Unidos. Aí o cara falou, cheguei, né? Tô com 68, eu vim me aposentar. Qual vai ser o meu benefício? Aí você pode ter uma surpresa muito ruim. Desagradável, né? Tá? No INSS dá para você ter uma previsibilidade maior. Primeiro que o Estado não quebra, né?
O Estado não quebra. O INSS hoje, eu acho que o grande mal do INSS é a maneira como ele é pago, né? Porque hoje muita gente acha que pensa, eu paguei a vida inteira, fiz uma poupança. E não é bem isso. Não é. O INSS é pago por quem está pagando hoje e paga os aposentados. Senhores... Deixa eu só explicar só um minutinho isso daí. Só um minutinho. O sistema de Previdência Social Pública, ele é um sistema contributivo. Tá? Então, ao contrário da previdência privada, que você está comprando uma aposentadoria, o sistema contributivo é o seguinte, ó, todo mundo paga para todo mundo. O que eu paguei vai ajudar na aposentadoria dele, na dele, a que você está pagando vai ajudar na aposentadoria dele. Então, as pessoas não sabem disso daí. Aí o que acontece? Paguei a vida toda acima do salário mínimo e o meu benefício foi um salário mínimo. Acontece aos montes. Sim. Tá? Tem um monte de regra que eu Meu queria... pai mesmo, que eu expliquei antes. Eu queria ter a oportunidade de falar com vocês, porque tem um monte de regra de cálculo de benefício que eu queria passar para a turma. Não, nós vamos fazer uma live, doutor, para a gente poder passar, porque é um assunto que não é tão rápido, demais, né? Inclusive hoje, só para a gente encerrar, hoje até o MEI tem direito a se aposentar, né? Por um salário mínimo. Né? Tem, mas não necessariamente vai se aposentar por um salário mínimo, tá? É conforme o faturamento dele, a contribuição dele, pode contribuir com mais. É que o cara tá fazendo os corre dele, não dá para colocar uma grande contribuição. Aí ele contribui com um mínimo de 60 e poucos reais. Sim, sim. Tá? Então, por isso que vai ser salário mínimo, porque não é certo, ó, um trabalhador autônomo contribuir 20% do salário mínimo com 264,70 e o cara que está pagando R$67 se aposentar com o mesmo valor, né? Não faz sentido. Você está tirando a segurança jurídica e quebrando o princípio da igualdade, né? Se você está contribuindo igual a ele, você tem que... X é X, Y é Y. Exatamente. Agora o cara está contribuindo mais, ele não vai ter uma renda melhor do que o MEI? Tá? E eu aconselho todo mundo que está fazendo seus corres, faz o MEI. Que é melhor ter a contribuição de 60 e poucos reais do que não ter contribuição nenhuma. Né? Senhores, mas esses são assuntos que vamos deixar para os próximos episódios. Porque, olha, é interessantíssimo. Essa explosão de informação que nós obtivemos neste programa, eu tenho certeza que as nossas dúvidas é a dúvida que você pode ter também. Gostou do programa de hoje, DJ? Top demais? Fabião, obrigado pela sua participação em mais uma edição do nosso querido e amado Bora que Bora Cast. Obrigado, meu irmão. Obrigado você, Gessé. Obrigado, Dr. Félix, pela participação. Estou às ordens, hein? Desculpa a nossa correria, que realmente a gente tem que seguir o horário do programa aí, mas como eu falei, vamos programar uma live. A gente vai colocar online lá e aí a gente faz um bate-papo um pouco mais descontraído, sem muito tempo. Aí sem tempo, gente, mas eu tô tão descontraído aqui, parece que eu tô a vida toda aqui com vocês, tá? Tá show. Marquinhos, muito obrigado, meu irmão, por mais um programa, sua presença ilustre no nosso estúdio. É um prazer sempre, Gessé, essa oportunidade única. Doutor, só gratidão, muita informação, esse programa hoje foi... top demais. Top demais. Opa, doutor, muito obrigado, gente. Muito obrigado, suas considerações finais. Muito obrigado mesmo pela sua presença, doutor. Estou sempre aos olhos de vocês. E você é irmão de arma, né? Me chama que eu vou. Bora. Missão paga, missão cumprida. Isso aí. Senhores do mais, muito obrigado pela sua audiência nesse programa de interesse comum, né? Interesse público mesmo. Utilidade pública. Utilidade pública. Nosso programa hoje deu aqui a sua contribuição para a sociedade com informações valiosíssimas. E do mais... Pena que pareceu tão pouco. E do mais que eu tenho para te falar, o que eu falo em todos os programas, porque isso é um manual de vida para minha vida e eu creio que seja para a sua futuramente também. O poder de Deus está em mim e eu tudo posso debaixo da sua graça. O poder de Deus está em mim e eu tudo posso debaixo da sua graça. Gente, recite isso, é muito importante. Coloca a sua fé em prática. Assim que você acordar, abrir os seus olhos, essa frase já vai vir na sua mente. Eu tenho certeza, você colocando a sua fé em prática, recitando esse verso, você vai abrir muitas portas positivas na sua vida. Do mais,
Beijo do gordo e roda a vinheta, galera. Fui!